Olá, aqui Dani Steski. Hoje converso com Bruno Mourinho, consultor da Flow Group, sobre um estudo que vai informar as tendências, oportunidades e desafios dos recursos humanos em Moçambique. Seja bem-vindo, Bruno. Olá, Dani, tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Antes de falarmos sobre o estudo, eu gostaria de saber um pouquinho mais quais são os maiores desafios na área de recursos humanos em Moçambique. Primeiro, uma pequena contextualização. Olha para Moçambique como um país com população muito jovem. Então, o primeiro desafio é encontrar talentos para um país que está agora com grandes possibilidades de crescimento. Temos um país que está rico em termos de recursos naturais, temos um país que tem potencialidades agrícolas. Depois tem a questão, mais uma vez, do desemprego, por um lado, que isso é uma questão estrutural, e onde é que os recursos humanos entram? Os recursos humanos aí entram muitas vezes porque se há muita gente, há muito jovem desempregado, então quer dizer que há uma necessidade não só de fazer a seleção, o recrutamento, é a parte intro, mas depois tem a parte externa, que é a responsabilidade de formar, de capacitar, de treinar e de dotar as pessoas de conhecimentos e competências para melhor responder às necessidades no mercado. Agora, isso estou a olhar numa vertente muito macro, numa vertente mais interna, mais de RH, mais de recursos humanos. A nossa primeira preocupação é olhar primeiro para a necessidade de ter um mindset digital. Estamos nesta transição com o Covid e tudo muito mais, e há uma necessidade dos recursos humanos seguirem esta dinâmica. Há uma dificuldade, na verdade, em adaptarem-se, em acelerarem, em utilizarem das ferramentas digitais. Pelo menos no último estudo que nós fizemos, 76% dos contribuintes, dos inquiridos, disseram que as suas organizações ainda têm dificuldades em utilizar as ferramentas digitais para acelerar processos nos recursos humanos. Então, tem esta questão do mindset digital. Depois, uma outra preocupação também nos recursos humanos é que nós estamos em fases em que os colaboradores hoje em dia estão cada vez mais autónomos, têm sede demais, estão cada vez com a tecnologia, estão cada vez mais capazes. Então, depois temos uma outra dificuldade em termos de recursos humanos, que é a liderança. Há um gap de liderança, uma necessidade de aquilo que a gente chama de liderança transformacional, uma necessidade de adaptação às novas mudanças. E esse é um desafio em que os recursos humanos têm esta responsabilidade, por um lado, deles mesmos procurarem capacitar os seus líderes, ou, de uma outra forma, procurarem soluções externas, consultores e organizações externas para poderem ajudá-los nesta liderança transformacional, para ajudar a melhor responder aos desafios da atualidade. E esse é um dos nossos trabalhos como Flow Group, que é desenvolvimento organizacional de maneira genérica, mas depois desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de talentos e procurar o melhor para responder às necessidades. Por exemplo, vamos lá dizer que estamos a precisar de um líder para um grande grupo, temos a responsabilidade de fazer o Search and Assessment, que é a procura, o recrutamento, a seleção, e dar essa resposta. Por fim, para não ter uma resposta muito alongada, uma outra preocupação, quando a gente fala de recursos humanos, é a questão da autonomia, a questão da atitude versus a técnica. Em tempos passados, a técnica já foi muito importante, mas hoje em dia já lá foram os dias em que a técnica é primordial. Hoje em dia queremos pessoas que tenham atitude, que tenham motivação, é todo aquele conjunto das competências humanas. A área dos recursos humanos tem esta dificuldade hoje em dia em encontrar estas competências, estas pessoas capacitadas com atitude, com motivação, com comportamento para melhor trabalhar. Esta é uma das dificuldades que temos agora e nós, como uma consultoria, também temos trabalhado nisso, que é oferecer essas competências aos colaboradores, às pessoas, aos indivíduos, de forma com que as organizações sejam mais funcionais, sejam mais eficientes, sejam mais eficazes e que as pessoas trabalhem num lugar onde eles se sintam felizes. Porque depois tem este risco de burnout, da exaustão profissional, emocional e por aí. E isso deve-se, em algum momento, pela própria cultura, que em termos culturais nós temos aquilo que a gente chamaria de distância de poder muito curta. A distância de poder ela quer dizer, muito curta para os países ocidentais, de cultura anglo-saxona, e para nós, lusofonia e um bocado mais para Moçambique, pelo patriarcado, cultura africana, a distância de poder ela é muito elevada. Então, há muita dependência no chefe, há muita dependência na hierarquia, então há muito pouca autonomia. Graças a Deus, graças ao trabalho de várias empresas, como uma delas como a Flow, nós estamos tentando lutar contra isso, ensinar as pessoas sobre autonomia, sobre as novas tendências, sobre o que é que o mercado, em pleno século XXI, exige, o que é que um profissional deveria ser na nossa atualidade, não só hoje, mas também para o futuro. É nisso que a gente está a trabalhar. Bom, então, já que você me deu essa deixa, Bruno,
Conta mais aí sobre esse estudo. O estudo, basicamente, é algo que foi criado desde 2018. Ele existe já desde 2018. O estudo do recursos humanos de Moçambique é o primeiro e o único estudo no país. É um estudo anual, faz-se todos os anos. E ele tem um grande objetivo de recolher as principais tendências, prioridades, oportunidades e desafios dos recursos humanos. O que era uma prioridade no ano passado, naturalmente não é uma prioridade neste ano. Se no ano passado, vamos lá dizer que formação e capacitação, se calhar estivesse em primeiro lugar, se calhar podemos pensar que, de repente, formação e capacitação, por causa da realidade atual, com o contexto da pandemia, do Covid, formação e capacitação pode ter perdido importância. Ou não, nunca se sabe. Então, é isto que nos interessa, poder saber, poder perceber como é que andam os recursos humanos, qual é o clima, quais são as tendências, qual é a prioridade. Vamos lá para pensar e falar do RH digital. Será que no ano passado as pessoas tinham uma dificuldade com o RH digital e neste ano a coisa melhorou? Ou não? Será que, e isso nos permite saber, será que os moçambicanos como profissionais estão habituados ou estão a seguir a tendência, estão a seguir a transformação para o mundo digital? Será que isto está a acontecer ou não? Isto nos permite ter informação que depois é utilizada estrategicamente para informar as próprias empresas a tomarem decisão, depois de lerem e verem que, ok, tem este dado interessante, será que isto não estão a falar de mim? Dá para fazer uma reflexão e olhar para a minha própria empresa? Dá para informar os tomadores de decisão, informar os líderes das organizações, os académicos, e isto ajuda-nos também depois a fazer um levantamento das necessidades do mercado. Como uma empresa, como uma instituição que é uma consultora em desenvolvimento organizacional, dá para saber quais são as dificuldades no mercado, como é que nós temos que também nos preparar para melhor responder a estas dificuldades e a estes desafios. E a parte interessante deste estudo é que ele, pelo menos no primeiro ano, foi só a visão dos CEOs, ou por outra, a visão dos profissionais de RH e executivos. No segundo ano, 2019 e 2020, foi a visão dos profissionais de RH, executivos de RH e os CEOs. E este ano recolhemos a visão de todos, a opinião de todos os profissionais, e o resultado está para breve, a priori em outubro, vamos lançar o livro, como temos lançado sempre, e é um estudo que é de enorme importância em Moçambique, e não só em Moçambique, é um estudo que pode ser desenvolvido em outros países, é um trabalho que a Flow pode desenvolver para outros países, para outras organizações, que depois é fazer estudo de clima, é perceber como é que está a acontecer. E também não é só questão de fazer o estudo e saber como é que são as tendências e prioridades do RH, mas depois vem a componente dos artigos, das sugestões, a componente da análise deste estudo, que depois permite dotar as pessoas de muita informação e de conhecimento sobre ele. Um outro ponto interessante sobre o estudo, Dana, é que em algum momento nós vamos olhar como um estudo que traz a realidade daquilo que são as tendências no país. Apresenta as dificuldades, apresenta sobretudo as oportunidades, porque é lá, naquelas dificuldades, onde nós temos uma percentagem baixa de algo que teoricamente tinha que estar elevado, é lá onde nós vimos a oportunidade para poder desenvolver, para poder avançar. Nossa, muito interessante aí essa conversa. Bruno, estou aprendendo aqui um bocado. Estou adorando, mas o tempo está voando. Já estamos aqui quase no fim e eu já vou partir então aí para a finalização. Bruno, você é mestrando em Relações Internacionais e licenciado também em Relações Internacionais e Diplomacia. E eu queria saber, então, quais são os desafios e oportunidades para os jovens moçambicanos recém-formados? Primeiro é que nós, hoje em dia, temos muito mais informação do que tiveram nossos pais há uns anos atrás. Hoje em dia temos muito mais informação. Hoje em dia nós temos acesso a oportunidades e ferramentas de ponta, avançadas, comparado aos nossos pais das gerações antigas. Então, a primeira oportunidade é esta, é olhar muitas vezes para o seu talento, procurar ao redor do mercado e fazer uso dessas ferramentas, uso dessa informação para poder criar seu próprio desenvolvimento, criar sua própria carreira. Naquilo que é, pelo menos, o trabalho da própria Flow, nós temos uma área, que é uma área da juventude, que a gente chama de Youth, e esta área de Youth in Flow, que é juventude em flow, a dar o máximo do seu potencial, este é o pensamento da nossa área. Tem programas como, por exemplo, Get in the Game. O Get in the Game é dizer que as pessoas vão entrar para o game, estão a entrar para o jogo. E que estamos a falar exatamente destes recém-formados que vão logo entrar para o game. E notamos que há um gap, porque é uma coisa que não nos é ensinada na faculdade, não nos é ensinada na escola, pela própria realidade estrutural do país. Então, Get in the Game vem responder a este gap em que as pessoas não sabem ter uma identidade profissional,
preparar um CV convincente, preparar um CV que está de acordo com os padrões internacionais, de acordo com os padrões dos recrutadores, a questão das redes sociais, a gestão do LinkedIn, depois a preparação da própria carta de motivação, que para nós, nesta fase da vida, parece algo muito simples, mas muita gente não está preparada. Então, temos esta oportunidade que é ter acesso à informação. Depois temos oportunidades, ou por outra, temos organizações a trazerem soluções para certas situações ou problemas que nós verificamos. Então, ao verificarmos este problema, trouxemos esta solução. Então, esse é só um exemplo de como nós estamos a olhar para oportunidades, ver como os jovens estão predispostos a adquirir informação e trazer soluções para dificuldades, não chamaria de problemas, para dificuldades do nosso próprio mercado. Acho que poderia parar por aqui pelo tempo mesmo. Bruno Mourinho, foi um prazer tê-lo aqui para falar sobre as tendências, oportunidades e desafios na área de recursos humanos e também aí para os jovens em Moçambique que são recém-formados. Olha, eu espero ter a oportunidade de falar mais vezes com você. Obrigado, Dani. Obrigado. É um prazer sempre poder interagir com a avó e interagir consigo. Muito obrigado.